Bom dia, crianças! Terça-feira, continuamos com língua portuguesa. Anotem no caderno a data de hoje, 22 de setembro de 2020. E nós continuamos com as aulas de leitura e produção textual, tá bem? Como eu coloquei aqui, ó, leitura e produção textual. E nós continuamos com o gênero informativo, certo? E nós vamos ler hoje sobre Galeia Spix ou Spiche. E o que é isso, Pro? É o preá, certo? É este animal. Eu inverti hoje. Comecei com o nome científico e depois coloquei o nome popular do animal, certo? Bom, então após a leitura, nós vamos fazer um texto. Ontem nós fizemos um texto informativo, né? Que é o Você Sabia Que. E hoje nós também faremos outro texto, vamos produzir outro texto, só que de outras características, que também é informativo, só que tem uma outra estrutura, que é a ficha técnica. Mas no decorrer da aula eu vou explicando para vocês como nós faremos isso, certo? Então vamos lá. E hoje nós vamos ler, como eu já disse, sobre o preá, que é um animal lá do ambiente da Caatinga, né? Que este ambiente faz parte do nosso Brasil, lembram-se, ó, da Caatinga, lá do Nordeste brasileiro, né? Que é marcado pela seca, né? Mas também tem a estação da chuva, tá? E aqui o preá, ó, a fotinho dele. Então vamos à leitura. Vocês já viram um preá no zoológico, né? Ou em outro lugar também, né? Não só no zoológico. Então vamos lá conhecer esse animal da Caatinga. Preá, Galeia spix ou spiche, né? O preá tem o pelo das costas amarelo escuro e a barriga mais clara. Tem orelhas e pernas pequenas e a cauda muito curta. Mede até 30 centímetros de comprimento e pesa cerca de 1 quilo. Então, aqui no primeiro parágrafo, nós temos a apresentação das características físicas, né, desse animal. Como que é a cor, tamanho, peso, né? E diz que ele mede 30 centímetros de comprimento. Então, ou seja, o tamanho de uma régua, né? O tamanho desta régua aqui, ó, que não pega tudo na câmera, né? Olha lá, mais ou menos, ó, o tamanho da régua, né? Não é um animal grande, né? Pequenino. Segundo parágrafo, a mamãe preá, né? Ou a fêmea, lembram-se? Tem uma gestação, já não disse grávida, né? Tem uma gestação de 60 a 70 dias, né? Então, lembram-se que a gestação é o tempo que a fêmea leva para gerar o filhote. Quando nascem 2 ou 3 filhotes, né? Então, por vez, pode nascer 2 ou 3. Eles mamam por 2 a 4 semanas. Então, o tempo de amamentação é de 2 a 4 semanas. Geralmente, os preás fazem suas tocas em moitas de cactos, né? Que são aquelas plantas típicas mesmo, né? De ambientes secos, né? Que tem aqueles espinhos, né? Ou em pequenos buracos. Saem ao anoitecer para buscar sementes, raízes, folhas e talos para comer. Então, essa aqui é a alimentação do preá. Vivem em bandos, nas beiradas de matas e fazem pequenos túneis no meio do capim. Então, esse animal não é um animal solitário. Como que eu sei que ele não é um animal solitário? Se não está escrito isso, ele não é um animal solitário, né?
Então, explicitamente, lembram-se, né? Essa informação não está no texto, não está descrita, não está explicitamente aqui, escrito mesmo, né? Não está escrito, este animal não é solitário. Não está escrito aqui. Mas como é que eu sei, né? Porque aqui diz, vivem em bandos. Então, implicitamente, o que eu consigo entender? Que ele não é solitário, porque ele vive em bandos, ele vive com mais da espécie dele, né? Com mais outros da espécie dele. E fazem pequenos túneis no meio do capim. Olha lá, ó, vivem em bandos nas beiradas de matas e fazem pequenos túneis no meio do capim. Muito bem. Então, a proposta que eu disse, que é nós lemos o texto já, né? Conhecemos o preá, tem bastante informações a respeito dele, para nós o conhecermos melhor. E a proposta, então, é a ficha técnica, que é um outro tipo de texto, porém informativo, só que não tem a estrutura do você sabia que, é uma outra estrutura esse texto, né? A ficha técnica. Vocês já conhecem, porque em outras aulas eu já apresentei a vocês a ficha técnica. E uma coisa que eu não falei, mas vou falar agora. Esse tipo de texto, a ficha técnica, é informativo, né? Como eu já reforcei. E onde nós podemos encontrá-lo? Vocês sabem onde nós podemos encontrá-lo, esse tipo de texto? Eu já falei para vocês, né, que quando a gente vai ao posto, ao hospital, né, eles pegam as nossas informações, preenchem uma ficha. Neste lugar também a gente encontra a ficha técnica. Outro lugar que nós podemos encontrar é no zoológico, né? Quando a gente vai lá visitar os animais, não tem aquela plaquinha nas jaulas que trazem informações sobre o animal que está ali, para nós o conhecermos melhor. Então, são informações rápidas, em forma de lista, que é uma das características da ficha, que é em forma de lista, uma informação embaixo da outra. Rapidamente você bate o olho ali e já sabe sobre o determinado assunto. No caso do zoológico, você vai saber mais sobre aquele animal. Ali vai ter o nome científico, vai ter o tamanho, o peso, filhotes, né? Essas informações que nós já sabemos sobre os animais. Um outro lugar também que nós podemos ter a ficha técnica é no cinema. Vocês já viram isso? Sobre os filmes, né? Então, a gente vai ver determinado filme. Você vai escolher determinado filme para assistir. Então, tem umas informações, tem a ficha ali, né? Uma ficha técnica sobre o filme. Tem o tempo de duração, tem o nome do filme, tem a censura, né? Se é censura livre, que determinada idade pode assistir esse filme, o gênero do filme, se é ação, se é aventura, se é romance, se é infantil. Então, olha que quantos lugares, né? Nós podemos encontrar esse tipo de texto, a ficha técnica. E hoje nós vamos fazer sobre um animal, sobre o preá, tá? Aulas passadas, quando eu apresentei a ficha técnica, eu já dei para vocês as informações prontas e vocês só precisavam preencher a ficha, não foi isso? Hoje nós vamos fazer o contrário, hoje nós vamos montar a ficha, eu vou montar junto com vocês, porque na tarefa vocês produzirão uma ficha técnica, vocês é que vão montar a ficha e não só preenchê-la, tá? Então, prestem atenção porque eu dou o modelo, como faz, e vocês farão depois na tarefa sobre outro animal, tá? Bom, então, se é uma ficha técnica sobre um animal, eu preciso trazer informações que a pessoa que ler o conheça melhor, tá? Então, que tipo de informações geralmente nós encontramos nas fichas técnicas, né, sobre um animal?
o nome, a alimentação, o peso, o comprimento, o que ele come, tempo de gestação, número de filhotes, né? O habitat, que é onde ele vive. Então, são esses tipos de informações que nós encontramos na ficha técnica. Agora, qual o tipo de informação que não é típica da ficha técnica, que nós não encontramos numa ficha técnica? Por exemplo, nós não encontramos se ele é bom nadador, se ele é um bom corredor, a cor do pelo, certo? Então, esse tipo de informação não é própria da ficha técnica, tá bem? Então, nós temos que estar atentos a isso também. Bom, então vamos lá, vou montar uma ficha técnica sobre o preá. Então, a primeira informação, nome, né? Nome. Então, qual é o nome do meu animal? Preá. Posso pôr o nome científico? Pode, mas depois do nome popular, porque como diz, né, o nome popular é o que as pessoas conhecem. Então, se você colocar só o nome científico, naturalmente, nós não vamos saber qual bichinho que é. Então, é melhor que coloque o nome popular, depois o científico, tá? Aqui eu vou pôr só o nome popular do animal. Nome, preá. Vou colocar na minha ficha tamanho, tá? Ó, tamanho. Eu quero pôr também na minha ficha o peso. Vou pôr alimentação. Alimentação. Vou pôr habitat. E vou pôr número de filhotes. Número de filhotes. Certo? Vou pôr essas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 informações. Está ótimo. Então, tamanho. Vejam como que a Pro colocou. Isso é muito importante, ó. Como a gente faz a ficha técnica? Uma informação embaixo da outra, como numa lista. Essa é uma característica desse texto. Você não pode pôr uma informação na frente da outra, tá? Porque não é assim que se estrutura uma ficha técnica. É uma embaixo da outra. E lembrando que são informações como estas aqui, tá? Nome, tamanho, peso, alimentação, habitat, o número de filhotes, o tempo de gestação, que pode ter ou não no texto, tá bom? E já falei para vocês o tipo de informação que a gente não costuma encontrar numa ficha, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, e o tamanho? Vamos ver se eu tenho o tamanho aqui. Ó, mede até 30 centímetros de comprimento. Então, eu vou pôr lá 30 centímetros. Lembrando que esta sigla aqui, né, é da unidade de comprimento, que é o centímetro, 30 centímetros de comprimento. E o peso? O peso eu também tem, ó, e pesa cerca de 1 quilo. Então, eu vou pôr 1 kg. Vou pôr aqui, ó, a sigla mesmo, que é a unidade de massa, né, de peso, tá? Unidade de medida de massa. E a alimentação? O que ele come? Aonde está? Em qual parágrafo? Está aqui, ó, no penúltimo. Geralmente, os preás fazem suas tocas em moitas de cactos. Olha, meu Deus, eu tô lendo e vocês não estão acompanhando. Tá lá em cima o texto, desculpa. Geralmente, os preás fazem suas tocas em moitas de cactos ou em pequenos buracos. Saem ao anoitecer para buscar sementes, raízes, folhas e talos para comer. Então, não tá escrito sua alimentação é, e colocou lá,
né? Mas tem a palavra comer, então eu já entendo que é o alimento dele, certo? Sementes, raízes, folhas e talos. Então, eu vou escrever na alimentação. Sementes, folhas e talos, não é? Semente. Ai, faltou raízes. Raízes eu vou pôr aqui em cima, ó, pequenininho. Raízes. Pronto. Qual que é a próxima informação que eu coloquei? Ó, habitat, né? Onde ele vive. Onde ele vive? Ó, nós temos aqui no último parágrafo que diz assim, ó, vivem em bandos, ó, nas beiradas de matas. Tem essa informação aqui, mas tem no parágrafo anterior dizendo assim, fazem suas tocas em moitas de cactos ou em pequenos buracos. Então, nós poderíamos colocar beiradas de matas, né? Entre parênteses, moitas de cactos e pequenos buracos, certo? Aí fica bem completa, né? A resposta. Então, beiradas de matas, aí entre parênteses, né? Moitas de cactos aí vou pôr aqui em cima pequenininho, pequenos, nossa, bem pequenininho, né? Pequenos buracos, tá? Nas beiradas de matas, né? E as tocas, então, nas moitas de cactos e pequenos buracos. E por último, o número de filhotes, a informação que eu escolhi. Então, cadê número de filhotes? Tá lá quando fala da mamãe, da fêmea. A mamãe preá tem uma gestação de 60 a 70 dias quando nascem 2 ou 3 filhotes. Então, qual que é o número de filhotes? 2 ou 3. Pronto. Certo? Já fiz a minha ficha. Eu escolhi as informações, né, que geralmente estão numa ficha sobre animais e fui preenchendo com o texto, olhando no texto e preenchendo. Vocês farão a mesma coisa, certo? Eu ainda poderia ter colocado o tempo de gestação, mas eu não coloquei. Se no animal que vocês forem ler tiver essa informação, vocês também podem acrescentar, tá bom? Então, vocês vão ler de tarefa sobre qual animal? Sobre também o animal da caatinga, que é o veado catingueiro, tá? Vocês vão ler e após a leitura, vocês vão montar a ficha técnica com as informações que normalmente nós encontramos nesse tipo de texto e vão preenchê-la. Lembrando que é uma informação embaixo da outra, como numa lista, como a Prof fez na aula, certo? Preencham, também postem no particular, porque toda produção de texto eu gosto de ver no particular. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Eu vou tirar foto também do texto para que vocês possam ler melhor do que no vídeo, tá? Então, até mais!